E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Basta mais uma aula de mecânica geral. Hoje nós vamos falar sobre um vetor muito específico que a gente vai usar bastante, principalmente quando a gente for trabalhar com força. Legal? Chama-se vetor posição. Vamos lá? Vamos trabalhar? É isso aí, pessoal. Então, ó, vetor exposição, vetor posição. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. A gente está trabalhando por enquanto em coordenadas cartesianas x, y, z. E dado dois pontos, pessoal, no espaço, certo? Se eu souber as coordenadas desses pontos, tá? Eu consigo determinar a posição deles no espaço, tá? E criar um vetor chamado vetor posição, que vai dar origem até este ponto. Fala assim, como assim, aliás? Então, ó, tá aqui. Eu montei aqui, senhores, os eixos x, cartesiano x, y, z, tá? E forneci dois pontos. Então, olha comigo, ó, tá? Se é para vocês, não pode não ver tudo, o ponto A, certo? Quais são as posições dele no espaço? Ou seja, quanto vale as coordenadas xa, ya e za? Se vocês olharem aqui, pessoal, olha aqui, ó, esse é o meu ponto A, certo? Então aqui no eixo x eu tenho a coordenada xa, tá? Qual é o comprimento, qual é o tamanho dela? Ó, 4. E qual é a direção e sentido do versor y, ou do eixo x. Então aqui, ó, o xa, certo? Tem comprimento de 4 metros. Quanto vale a componente YA? Tá aqui, gente, ó, esse é o meu YA. 2 também no sentido positivo, opa, J, né? No sentido positivo do meu eixo, tá? Então, mais 2, certo? E Z, tem que tomar cuidado, ó, o sentido positivo de Z é para cima, ou do versor K. Esse ponto tá, ó, esse aqui, ó, é o ZA, 6 para baixo, então a gente fala em 6 menos 6 aqui. Certo? Tranquilo? E para o ponto B, senhores? Para o ponto B, o que eu consigo? Ó, tá aqui o meu ponto B, certo? Quais são as coordenadas dele então? Ó, x está aqui, esse é o xb, e olha que legal, pessoal, tem 4 até aqui, mais 2, então 6, tá? No sentido positivo, legal. Tem que tomar cuidado, ó, esse é o YB, só que ele tá o quê? Do lado o quê? Certo? Esquerdo do meu zero, então ele é negativo. Sempre em relação à origem, ó, certo? Então, ó, menos 1m, metro, certo? Se é a posição sempre em metros. E em Z, pessoal, ó, 4, também positivo. Então, seria isso, né? Ó, esse aqui seria o meu ZB, certo? 4 positivos. Você fala, tá, Bastão, como é que a partir desses pontos eu consigo montar um vetor posição? Vamos ver o que é vetor posição. Eu mostro para vocês que é muito simples. Então, a partir da posição de um ponto no espaço, eu consigo criar um vetor posição, certo? A partir da origem, que vai dar origem até esse ponto, tá? Consigo criar esse vetor, perfeito? Consigo determinar módulo, direção, sentido e tudo mais. Vamos fazer. Então, ó, vetor posição. Tá aqui, senhores. Peguei um ponto P no espaço, certo? Então, ó, esse meu ponto P, XP de coordenadas YP e ZP, certo? E vou criar, então, ó, um vetor posição sempre tendo, certo? Ponto inicial, origem e a extremidade final do meu ponto. Legal? Você fala, tá, então como é que eu consigo escrever esse vetor R em função de XP, YP, ZP, ou seja, das posições desse ponto P no espaço? Bem simples, senhores. Então, olha aqui comigo, ó. Se eu imaginar que isso aqui é a projeção, eu posso imaginar o meu R'. Então, olha só, eu posso imaginar o meu vetor R' primeiro como sendo formado, ó, pelas componentes XI, ou seja, ó, XPI mais YPJ, certo? Tranquilo? E o meu vetor R, ó, esse vetor R vai ser este aqui mais este aqui que é o ZK.
Então, o meu vetor R é o meu vetor R' mais ZK. Ou seja, o meu vetor R vai ser o R' XPI mais YPJ mais ZPK. Então, o vetor posição, senhores, que vai da origem até um ponto no espaço, ele pode ser determinado pelas componentes x, y e z deste ponto. Tá? É isso aí. Simples assim, fácil assim, não tem como errar. E aqui eu sempre acho muito legal essa figura, né? Ó, porque se você criar os vetores xi, yj e zk, ó, e somar, né, gente? Ó, some este a esse, a gente realmente descobre isso que dá o meu vetor R. Legal? O meu vetor posição, então. Agora, olha só o que eu vou montar com vocês agora, ó, que a gente chama de vetor posição resultante. Então aqui, ó, eu tenho dois pontos, um ponto A dado pelo vetor posição RA, certo? A partir da origem. Um ponto B dado pelo vetor RB posição, certo? O que é o meu vetor posição? Aí depende, certo? Eu quero posição de A para B ou B para A. Neste caso, o vetor posição AB, resultante AB, certo? Opa, aqui não tem vetor. Certo? O vetor, ó. Então, o vetor resultante AB, ele parte do ponto A e vai até B. Posso pedir o vetor resultante de B a, certo? Cuidado com isso. Por quê? Gente, olha cuidados. Por quê? Se for de A para B, certo? Quanto vale esse vetor resultante aqui? Então, primeira coisa, eu sei que o meu vetor posição RA, certo? Ele pode ser dado por um XAI mais YAJ mais ZAK. Perfeito, moçada? Tranquilo? Lindo, maravilhoso? O meu vetor posição RB vai ser, ó, XBI mais YBJ mais ZBK. Tranquilo? Facinho também? Perfeito. E o meu vetor resultante R? Então, aqui é que mora o perigo, ó. Se for de A para B, certo? Então, o que eu tenho aqui? Olha só, carinha na bundinha. Então, se eu somar RA carinha na bundinha de R, isso vai me dar RB. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, ó, se eu somar RA mais R, isso vai me dar RB. Só que eu não quero RB, né? Eu quero um vetor resultante R. Vai ser RB menos RA. E isso pode ser escrito como RB XB menos XA na direção I mais YB menos YA na direção J mais ZB menos ZA na direção K. Certo? Tranquilo? Jóia? E uma observaçãozinha aqui, ó, rapidinho aqui, porque eu não quero perder muito tempo. E se fosse o vetor resultante de B para A? Isso inverte, né, senhor? Se fosse de B para A, ó, seria aqui, aí seria RB mais R dando RA. Portanto, o meu vetor resultante agora seria RA menos RB, certo? E essas contas aqui inverteriam tudo. O vetor R resultante é outro, certo? Tranquilo? Depois a gente discute e faço exercício para mostrar que tem uma coisa que vai ser igual, mas, certo? Ou duas, depende. A gente faz e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Só tem que tomar cuidado com isso. Então, ó, cuidado com isso. Por quê? A gente acha que achar vetor resultante, resultante é soma dos... Gente, resultante, certo? Pode ser a soma ou subtração de dois vetores aqui, tá? E aliás, sempre, né? Tá? Então, tome cuidado com isso daqui, tá? Então, ó, a parte mais importante do vetor resultante é olhar para a figura e determinar se é A menos B, B menos A ou sei lá o que, tá? Tomar cuidado com isso daqui. Para exemplificar isso, senhores, como é que eu aplico isso na prática, certo? Qual é uma aplicação prática disso? Fala, mas isso é bobo. Mas é uma aplicação prática. Fiquem tranquilos. Então, vamos lá. Então, diz assim, ó, esse é o exemplo 2.1, senhores, tá? Do material de vocês, do livro. Então, diz assim, uma tira de borracha está presa entre dois pontos, A e B. Ele especificou qual é a posição do vetor A e especificou, do ponto A, desculpa, especificou quais são as posições no espaço do ponto B.
Isso é muito legal, certo? Determine o comprimento dessa tira e sua direção, medidos de A para B. Então, ó, primeiro, certo? Como é que eu vou fazer isso? Gente, se esse elástico fosse um vetor, se eu conhecesse esse vetor, eu sei determinar o comprimento dele, porque o comprimento é intensidade, e sei determinar a direção através dos ângulos diretores, ou qualquer outra coisa, certo? Então, qual é a ideia aqui? Ó? Qual é a aplicação aqui? Eu vou criar, certo? Um vetor resultante posição que vá de A para B, como ele me pede ali, ó, tá? De A para B. Ele podia ter pedido de B para A. É só tomar cuidado com essas coisas. Eu já mostrei que são diferentes. Certo? Então, esse é o meu vetor posição R. Você fala, tá, Bárcero, e daí, né? Como é que eu determino direção, intensidade desse vetor, que é o meu, de certa forma, me dá o meu elástico? Gente, eu disse assim, ó, o vetor resultante R pode ser dado a partir da subtração entre dois vetores de posição. Quais? Então, ó, primeiro, sempre a partir da origem, eu vou determinar os meus vetores posição RA e RB, do ponto A e do ponto B. Então, aqui, meninos, ó, certo? De O até o ponto A, opa, certo? Eu vou ter o meu vetor posição RA e vou fazer a mesma coisa, senhores, para o ponto B, certo? Ó, de O até B, eu tenho, fazendo preto aqui, o vetor posição RB. O vetor posição de A e B. E agora, daqui da figura, então, o que eu tenho da minha figura? Ó, que se eu somar RA mais R, então, ó, na figura, se eu somar RA mais R, tem que dar exatamente igual a RB. Portanto, o meu vetor posição R, resultante, vai ser RB menos RA. Ah, ele é sempre? Sempre não, o senhor já disse que não, não. Depende do que foi dado aqui no enunciado, do que eu escolhi, tá? Agora, olha só, se eu quero o comprimento, é fácil. É só obter o módulo ou a intensidade R. Se eu quero a direção, certo? Os ângulos alfa, beta e gama. Se eu obtiver isso, feito. Falar, tá, mas como eu obtenho R? Senhores, primeiro para obter R, eu tenho que obter RA e RB a partir das coordenadas de A e B. Vamos fazer. Então, primeiro eu vou fazer para o vetor A. Então, o que eu fiz aqui, ó? RA, né? Para o vetor posição RA. E depois faço para o B. Tá? Então, vamos lá. Na minha figura aqui, ó. Para a gente não se perder. Tá aqui. Então, a partir sempre, gente, ó, sempre a partir da origem até o ponto, eu tenho o meu vetor posição. Tá aqui, então, este aqui é o meu vetor posição, que eu vou chamar de RA. Quais são as coordenadas desse ponto A? Certo? Então, ó, esse meu vetor R, senhores, aqui, ó, vai ter uma componente em Y, que eu vou chamar de XA, e vai ter uma componente aqui, moçada, ó, certo? Ó, XZ, né? ZA. E vai ter um valor aqui, ó, de XA, certo? Tomar cuidado, cadê o B? Não tem B, senhores, tá? Então, ó, I positivo, né? Ó, tem que tomar cuidado, né? Sempre façam, né, gente? Para não esquecer depois, né? K. Então, o meu vetor RA, ele vai ser XA em I mais YA em J mais ZA em K. O meu vetor A, nesse caso, ó, XA, certo? 1 no sentido positivo, tá? Y não tem, portanto, 0. Tem que tomar com Z, ó, cuidado com Z, porque positivo para cima ele está para baixo, né? E vale quanto? 3. Então, menos 3K.
a unidade disso em metro, já que o vetor posição está tudo em metro, tá? Não tem como errar. O vetor RA, perfeito, senhores, tá? Lindo, maravilhoso, não tem como errar. Vou fazer a mesma coisa, moçada, para o B. Então, ó, vetor posição RB. Lembrando que o vetor posição RB vai ser dado pelas suas coordenadas XBI mais YBJ mais ZBK. Certo? Tranquilo? Facinho? Muito bom, garotada. Então vamos lá. Vamos construir o meu vetor RB. Gente, tem que tomar cuidado. Cadê o vetor antes? Então, ó, desenhe, construam, certo? Vamos lá. A partir de O até o ponto B. De O até o ponto B, o meu vetor posição RB. Tá aqui. Fazendo razão, tanto faz. RB. Tomar cuidado agora com os valores. Então, ó, aqui, gente, ó, você tem o meu YB, certo? Este valorzinho aqui, ó, vale 2. Ele colocou lá no fundo, tá? Lembrar que esse é o sentido positivo. Então, ó, certo? Isso é o Y. O meu X tá aqui, ó, gente, tá? XB tá aqui, ó, vale 2. Só que, gente, olha comigo, ó, positivo I. Então, é 2, né, do lado esquerdo, portanto, negativo. Então, é menos 2I mais. Então, aqui, ó, 2J. E no Z, pessoal, tá? Se eu tivesse feito o Z aqui, né, ó, vale 3, certo? Mais 3K, isso em metros, já que ele está no sentido positivo do meu eixo Z, tá? Então, menos 2 para Y, 2 para Y, menos 2 para X e 3 para K. Bom, gente, então eu tenho os meus vetores A e B. Portanto, agora, certo? Eu consigo determinar quem é o meu vetor R. Então, lembrando aqui de novo, ó, vou colocar aqui, né? Era de A para B, então o meu vetor resultante R está aqui. Então, tá aqui, ó. Esse é o meu vetor resultante R, certo? Lembrar que eu já tinha construído aqui, ó, os vetores, né? Posição, sempre posição agora, né, gente? Tá? A partir de O, o RA, certo? E o RB. E como eu tinha mostrado para vocês, ó, se eu somar RA mais R, dá o meu vetor RB. Eu não quero isso, eu já tenho RARB, então vai ser RB menos RA, certo? Portanto, vai ser, vamos lá, ó, XB menos 2 menos o A1 e mais, abre parênteses, ó, mais 2 mais 0 J mais 3. E aqui tem que tomar cuidado, ó, tem um menos aqui, vou abrir outro parênteses. Por quê, gente? Porque, ó, isso aqui é negativo, cuidado com isso aqui na hora de fazer as contas, né? Menos 3 na direção K. Então, eu determinei daí, pessoal, né, o meu vetor R. O meu vetor R vai fazer, ó, menos 2 menos
um menos 3i, mais 2j, mais 3. Ó, isso aqui dá positivo. 3 com 3, 6 na direção K. Tá? Esse é o meu vetor R, certo? Que representa, nesse caso, a minha borracha. Tá? Se eu quero o tamanho dela e a posição, a direção, vamos fazer. O comprimento da borracha é dado pelo módulo, pela intensidade. Então, R ao quadrado vai ser Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado mais Rz quadrado. Isso vai dar menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O R ao quadrado aqui dá 9 mais 4 mais 36. Aqui dá 49, senhores. Portanto, R é a raiz quadrada de 49, ou seja, 7 metros. Então, aquela borracha tem, com certeza, 7 metros de comprimento. Podia ser um cabo, uma borracha, qualquer coisa, certo? Ele dá uma borracha, mas podia ser um cabo de 7 metros de comprimento. Legal? Perfeito? Pessoal, uma coisa que eu vou usar este exercício para completar a teoria é que eu posso criar um vetor, ou seja, um versor, certo? Na direção do vetor resultante. Você fala, como assim, Vasco? Gente, olha que tranquilo. Esse não é o meu R, certo? Eu posso vir aqui, ó, como eu fiz para os eixos I, J, K, construir um versor, ou seja, um vetor de tamanho unitário que tem a mesma direção, o mesmo sentido de R. Tá aqui, ó, este daqui, ó, certo? Este vetor unitário, o versor na direção do vetor resultante R, certo? Vou chamar de U. Isso vai ser importante daqui a pouco quando eu for mostrar ou falar sobre forças, tá? Então vamos lá. Então como é que eu determino esse meu vetor ou versor unitário, certo? Na direção de R. Bom, gente, ele tem que ter mesmo a direção, mesmo sentido, só que o problema é que ele tem que ter comprimento 1. Então, é só dividir o versor pelo tamanho dele. Eu vou ter um versor na direção de R de tamanho 1. Então, isso vai ser Rx sobre R em I, mais Ry sobre R na direção J, mais Rz sobre R na direção K. Neste caso, quanto é que valeria, né, esse meu vetor U, certo? Então, pegue lá, ó, menos 3 sobre 7 na I, mais 2 7/8, opa, isso aqui ficou feio, certo? 2 sobre 7 na direção J, mais 6 sobre 7 na direção K. Esse é o meu versor, tá? Legal? Facinho? Muito fácil, senhores, muito tranquilo. E se eu pedisse os ângulos diretores, eu só vou escrever, não vou calcular, como é que vocês fariam? Gente, olha que facinho, muito tranquilo. Lembrar que alfa em relação a x, e beta em relação a y e z em relação a k. Então, o cosseno de alfa vai ser Rx sobre R, que é exatamente esta componente aqui, né, gente? Ó, exatamente isto. Então, aqui, ó, o alfa seria o arco, cujo cosseno vale menos 3 sobre 7. Lembrar que o beta, né, ó, o cosseno de beta é y, né? Ry sobre R. Tá lá já, né? Então, o beta é o arco, cujo cosseno tem que valer 2 sobre 7. E o gama, certo? Seria o arco, cujo cosseno seja igual ao último termo, né? Rz 6 sobre 7. Certo? Fazendo essas contas, eu tenho a direção daquele elástico ou daquele vetor R. Gente, perfeito? Lindo, maravilhoso? Muito bom, resultado. Tá? Para terminar essa aula, eu vou falar sobre o vetor força orientado ao longo de uma reta, tá? O que é isso? Por exemplo aqui, senhores, tá? O navio ancorado. Aqui eu tenho, então, senhores, ó, uma corda, né? Uma corda aqui. Eu vou imaginar que entre esse ponto onde está preso o navio, né, e o ancorador, existe um vetor posição E.
se tem um vetor posição R, eu consigo montar o que? Um versor U. Essa força é a força de tração na corda neste caso. Ela vai ter o que? Mesma direção, mesmo sentido de U, só a intensidade vai ser maior. Então eu consigo escrever esse meu vetor força ao longo de uma reta, né, gente, como sendo a intensidade dele, aonde? Na direção, no sentido do versor U. Ou, relembrando, né, ó, R sobre o módulo de R, que é o meu versor U. É isso que eu vou fazer, é isso que vocês precisam saber. Então, eu consigo especificar um vetor força, certo? Na direção, no sentido de U ou de R, nesse caso aqui, tá? Você fala, Basta, e aí, né? Vamos fazer uma aplicação, um exemplo que tem aí no livro de vocês, tá? Então, ele fornece aqui uma figura, o exemplo 2.1, senhores, onde eu tenho um homem, né? Ele tá, sei lá, puxando uma corda que está presa a um ponto, né, numa parede, querendo derrubar um pedaço de uma parede, sei lá. Então diz assim, ó, o homem mostrado na figura puxa a corda com uma força de 350. Eu sei qual é a intensidade dessa força. A intensidade é de 350 newtons. Ele pede para representar essa força que atua sobre o suporte A, lembrando que aqui eu tenho o meu O, como um vetor cartesiano e determina sua direção. Então, eu quero o meu vetor F, certo? Como sendo um vetor cartesiano, ou seja, um F na direção I, um Fy na direção J, mais um Fz na direção K. O que eu preciso fazer é determinar Fx, Fy, Fz, certo? Ou escrever este vetor F como sendo o quê? O módulo, a intensidade dele numa direção U, que é o que eu vou fazer, certo? Lembrar que isso aqui é a mesma coisa que fazer isso, já que o meu vetor U, certo? É o vetor R sobre R. Legal? Então eu vou fazer isso, vou descobrir quando falar Fx, Fy, Fz. Para descobrir isso, o que eu vou imaginar? Vamos lá. Primeiro, que exista um vetor posição de A para B que dê a posição desta corda aqui, ó, deste cabo, o que for. Então, ó, primeiro eu vou imaginar que exista um vetor resultante de posição que vai de A para B, certo? Segundo, vou imaginar que eu possa construir na direção, no sentido de R, o meu versor U. E que a força, obviamente, está na direção no sentido da força, da corda, ou de U, né, ou de R. Então, que eu tenha uma força de tração aqui, né, certo? Que tenha a direção no sentido de U, portanto, a direção no sentido de R. Legal? Então, como é que eu faço isso? Então, ó, primeiro eu preciso determinar R, depois determinar U, para depois determinar F. Então, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Você fala, como é que eu determino R? Eu acabei de mostrar para vocês no exercício anterior, senhores. Foram dados dois pontos A e B, que são o quê? Que tem as coordenadas desse ponto no espaço. Então, eu consigo criar, certo? Dois vetores posição a partir de O. Fala, nossa, Basta, quem são? Ah, meu vetor RA. Ó, o meu vetor RA, ficou uma porcaria, mas tudo bem, né? E o meu vetor posição RB. A partir de ARB eu tenho R. A partir de R eu tenho U, portanto eu tenho F, tá? Bem tranquilo e bem fácil aí para vocês. Então aqui, ó, eu tenho B. E aí, olha só aqui comigo, né? De novo, ó, se eu somar A com, se eu somar RA mais o vetor resultante R, eu terei RB. E da mesma forma, o R, então, vai ser RB menos RA. Tranquilo, gente? Facinho? Joia? Então, é isso que eu vou fazer. Legal? Muito bom. Então, vamos lá. Rapidinho comigo aqui. Olha como isso é fácil, né? O meu vetor posição RA, gente, é muito simples. Por quê? Ele tem componente XAI,
mais YAJ mais ZAK. E olha que legal, certo? Ele só tem componente em Z, né? Isso aqui, ó, é o ZA, tá? Ele não tem componente nem em X, ele está na direção no sentido de quem? De K, né? Ó, tá? E positivo. Então, ele tem o valor XA valendo 0, o valor YA valendo 0, mais 15 positivo em K. Só isso, lindo, maravilhoso, tá? O RB, ele tem mais componentes. Então, ó, XVI mais YBJ mais ZBK vai ser igual a... Então, olha comigo, ó, este valor aqui, senhores, é o XB positivo, 6. Então, ó, 6i mais. Assim, ó, se vocês quiserem colocar a unidade disso, senhores, né? A unidade de força, obviamente, newtons, e a unidade de distância, metro, posição, certo? Tomar cuidado, ó, em Z vale 3, em Y, então, ó, isso aqui é o ZB, isso aqui é o YB, só que ele tá aqui, ó, se isso é o sentido positivo, negativo, então é menos, vou apagar aqui, ó, menos, e menos 4J, certo? Mais 3K, isso em metros. Feito isso, eu sei quem vale o meu R. Então, ó, o meu R acabou. XB, que é 6, certo? Menos 0, 6i. Mais J, então aqui, ó, certo? RB, que é menos 4 mais 0, menos 4. E aqui, ó, mais. Esse eu vou fazer, gente, ó, é RB, que é 3, menos 15 na direção K. Então, o meu vetor resultante de posição vai ser 6i menos 4j, ó, menos, porque 13 menos 15 dá menos 12k. Então, eu quis fazer isso justamente para lembrar vocês, né? Cuidado com essa subtração aqui, tá? Isto em metros. Descobriu o R, senhores? Descobriu o U. Por quê? O meu vetor U é o meu vetor sobre o módulo dele. Então, a única coisa que eu tenho que descobrir é o módulo, ou seja, 6 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais menos 12 ao quadrado. Então, R quadrado dá 36 mais 4 vezes 4, 16, mais 144. Certo? Então, isto vai dar 36 mais 16 mais 144, 196. Então, R é a raiz de 196, isso dá 14, se eu não estou enganado. Perfeito, 14, o que esse é módulo? Metros. Se eu quero o versor U, né, acabou. Então, aqui, ó, eu tinha calculado a intensidade, né? Posso deixar isso de lado. Já calculei a intensidade lá. O meu versor U vai ser 6 sobre 14i menos 4 sobre 14j menos 12 por 14 na direção K, certo? Ele tem tamanho 1. E agora, para terminar, senhores, eu quero o vetor força. Então, como é que fica o meu vetor força? É a intensidade vezes o U. Ou seja, vai ser 350, 6 sobre 14i, certo? Tá? Menos 4 sobre 14j menos 12 sobre 14k. Então, senhores, para terminar, o meu vetor F, certo? Porque aí vocês podem terminar o módulo, os ângulos, o que vocês quiserem, tá? Eu só não quero que a aula fique muito longa, certo? Mas dá para vocês brincarem bem. Então, quanto dá cada componente fx, fy, fz do meu vetor F neste caso, senhores? Seria 350 vezes 6, divide por 14, 150. Então, ó, o valor de fx é 150i menos
350 vezes 4 dividido por 14, 100J e menos 12 vezes 350 divide por 14, 300 na direção K. Esse é, então, ó, o meu vetor força escrito, né, em coordenadas cartesianas. Lembrando só, gente, ó, tá, a resposta é essa, né? Observação. Se eu quisesse a intensidade, olha só fazer, né? Fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Ao quadrado. Se eu quisesse os ângulos diretores alfa, vai ser o arco cujo cosseno é fx sobre f. Beta, o arco, que não está faltando, né? Cujo cosseno é fy sobre f. E o gama, o arco, cujo cosseno é fz sobre f. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que gostem, certo? Se quiserem fazer as contas open, treinem um pouco. Pessoal, entre no canal, divulguem, se inscrevam. Eu agradeço muito. Deixe lá seus comentários, seu like. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Até mais.